Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de começarmos, deixe aí o seu like, faça sua inscrição, caso não seja inscrito. Ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe a mensagem caso esteja sendo edificante para você também. E eu quero ler para vocês nesta manhã de quarta, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a seguir, que diz: E ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o primogênito, é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas possa ter ele a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esta referência bíblica nos traz 7 superioridades de Cristo, e o interessante é que quando a gente vai trabalhar o número 7 na Bíblia, 7 é número de Deus, número completo. 6 é número de homem, 10 também está relacionado com Deus porque é número da perfeição. E quando aponta para Jesus dentro destas 7 superioridades, vai mostrar este Cristo que, de fato, ele traz em si não só a consciência de que servimos um Deus que tudo pode na pessoa de Jesus Cristo, mas que este Jesus, ele é pleno em tudo e sobre todos também, bem dentro do contexto de ser apresentado dentro desta leitura bíblica mesmo como sendo o próprio Filho de Deus, próprio primogênito da criação, mas também sendo próprio Deus, porque do ponto de vista que a gente leu, nele habita toda a plenitude, e quando está falando no finalzinho mesmo que nele habita ou reside toda a plenitude, a questão teológica a ser batida ou a ser concluída ou conclusa dentre os pensadores, estava falando da plenitude de Deus ou estava falando da plenitude do universo, de todas as coisas criadas? A resposta ela fica aí bem dentro de uma pauta que a gente chama de pauta incógnita, né? Mas é muito simples, a gente pode pô-lo dentro de toda a plenitude de Deus, porque Jesus é a imagem do Deus vivo, e pode pôr ele como sendo a plenitude de todo o universo também, porque a Bíblia diz que tudo veio a existir por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas dentro destas 7 superioridades de Cristo, primeiro, a Bíblia está falando que ele é a imagem do Deus vivo. Então, quem teve a oportunidade de 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, olhar Jesus, visualizar Jesus, contemplar a face de Jesus, teve a possibilidade de contemplar a imagem do próprio Deus vivo. Ainda hoje, 2020 anos depois, quando se fala dentro deste conceito também, nós estamos trazendo a compreensão de que em se olhando para a igreja e em se olhando para cada cristão regenerado e que é a habitação do Espírito Santo e a habitação do próprio Jesus, porque o próprio Jesus ele está trazendo uma promessa: aqueles que amam a minha palavra, estes também serão amados do Pai, então eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, visualizar a face de um crente cheio do Espírito Santo, você também vai estar contemplando a própria face de Jesus. Em se contemplando a face de Jesus, por silogismo, você vai estar contemplando a face do próprio Deus vivo. Ainda, ele é o primogênito de toda a criação. Como eu falei, Jesus, ele é criatura do ponto de vista humano, mas ele não é criatura do ponto de vista divino.
Quando ele é eternamente gerado, ele é gerado da mesma substância do Pai. Então, já falei isso para vocês, e em sendo gerado da mesma substância do Pai, o Pai é Deus. Se Jesus tem a mesma substância do Pai, o Filho também é Deus. Mas quando ele se propõe como primogênito, então ele está sendo homem perfeito, ele está nascendo, 2000 anos, 2020 anos atrás, então também ele é tido aqui como aquele que nasce neste tempo, mas antes da fundação do mundo, ele, na presciência de Deus, já havia até sido entregue pelos nossos pecados. Praticamente a gente vai compreender que ele é o primogênito de toda a criação. E quando Paulo está falando de toda a criação, irmãos, Deus cria o universo, a Bíblia diz que Deus cria a terra, Deus cria os céus, as coisas invisíveis e as coisas visíveis. E quando está falando das coisas visíveis, então está falando de um contexto cosmológico, de cosmovisão que nós chamamos, não é? Mas quando está falando de coisas invisíveis, a Bíblia está falando aqui de tronos, soberanias, principados e potestades. Então, ele está acima de tudo isso, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principado, quer potestades. Então, está falando de toda uma estrutura angelical, toda uma estrutura espiritual, tudo aquilo que se propõe como sendo soberano. Jesus, do ponto de vista da invisibilidade, ele ainda é sobre estes também. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É um outro aspecto da soberania de Jesus, não é? Depois ele é o cabeça da igreja, outro aspecto da soberania de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. O quinto aspecto, o sexto aspecto, ele é o princípio de todas as coisas. Como eu falei, tudo veio a existir por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e nele reside toda a plenitude. E aqui então, como eu falei para vocês, a teologia ela divide. Porque esta plenitude está falando toda a plenitude de Deus ou toda a plenitude do universo? E fica difícil para aqueles que querem levantar uma bandeira em cima de uma destas propostas, mas fica muito fácil. Como criatura, ele é plenitude, nele reside toda a plenitude de tudo aquilo que foi criado, então é do universo mesmo. Mas como sendo da mesma essência do Pai, nele reside toda a plenitude de Deus, porque ele é Deus. Então este Jesus que você serve, este Jesus que você o chama de Senhor, este Jesus que de fato você sabe, ele veio a este mundo, pagou o preço por você, foi cravado na cruz por você, morreu por você, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, assunto aos céus, está à direita de Deus, intercede por você. Ele tem estas 7 características que demonstram, sim, a soberania, o poder, a perfeição da própria pessoa de Jesus e a perfeição da própria pessoa do Pai, que permitiu que tudo isso acontecesse, né? Porque ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam soberanias, quer sejam principados, quer potestades. Então ele está acima de todos os poderes, porque ele é Deus, não é? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo quanto foi criado, ele criou e criou para si mesmo. Criou por meio dele e para ele, não é? Ele é o cabeça da igreja, é o primogênito entre os mortos, é outra característica, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, trazendo então a garantia de que toda a igreja tem esta garantia. Se ele é o primogênito, é o primeiro, logo como irmãos menores, cada um de nós teremos a possibilidade de ressuscitarmos também dentre os mortos, e neste aspecto último, nele reside toda a plenitude. E você pode propor de Deus e do universo.
Porque de Deus ele é de mesma essência, então ele é Deus. Ele criou tudo e criou para si. Do universo, é porque ele foi criado antes do universo também para governar sobre todos. Então, o Cristo 100% homem, ele vem e ele já governa. E o Cristo 100% Deus, ele é soberano na eternidade, ele sempre existiu e ele sempre tem essa consciência pautada na mente de cada crente. É Deus, da mesma essência de Deus, é eternamente gerado e bem caracterizado, é a segunda pessoa da divindade, ou a segunda pessoa que costumamos dizer da Trindade Santa. Com isso eu quero deixar esta característica para vocês das 7 superioridades de Cristo, não é? De Colossenses capítulo 1, versículos 16 até o 19. Medite nisto, descubra estas 7 superioridades de Cristo e tenha isto como garantia, como certeza do Deus que você serve na pessoa de Jesus Cristo. Fiquem na paz, beijo no coração, beijo na alma de cada um de vocês, amados.